Boa noite a todos os irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar no meu e no seu coração. Antes de adentrarmos ao último dia da nossa série de conferências, eu gostaria de estender as mais cordiais boas-vindas a todos os irmãos que não mediram esforços para hoje estarem aqui na presença do Senhor. O tema de nossa mensagem de hoje traz uma grande e importante mensagem para os dias em que nós estamos vivendo. E ela traz o seguinte tema: por você, ele intercede. Eu gostaria de dar abertura à mensagem de hoje, lendo aos irmãos um quadrinho onde tem duas amigas que estão conversando, sentadas em um banco de uma praça, usando o seguinte tema da conversa. Amiga, suponhamos que você cometa um crime e seja condenada. Como seria se nenhum advogado quisesse defender você? E ela responde: eu acho que existe a possibilidade de autodefesa, mas por que você está pensando nessas coisas? Credo. É que eu estava lendo no livro O Grande Conflito, o capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia, e vi isto aqui. Deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. E durante esse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Misericórdia, amiga. Sem intercessor, pronto, acabo de desbloquear mais o medo. Então, nesse pequeno quadrinho, as duas amigas estão conversando a respeito de crimes, não é mesmo? Suponhamos que você seja uma dessas amigas que está aqui conversando, ou um dos amigos que está aqui conversando com a sua amiga. Suponhamos que você seja essa pessoa que cometeu um grande crime e você agora, ao ser presa, ser levada até o tribunal, você chega lá e descobre que nenhum advogado aceitou pegar o seu caso. Como você se sentiria? Acredito eu que você se sentiria muito mal, não é mesmo? Afinal, ninguém quis pegar o seu caso para defender você. Imaginemos também que você talvez já teria selado em sua mente que você seria já uma pessoa com certeza condenada, não é mesmo? Pois a palavra de Deus fala que nos dias em que nós vivemos, hoje, Jesus está em um lugar intercedendo por mim e por você. Como relatado na conversa dessas duas amigas, uma delas disse, deixando ele o santuário, ele, refere-se a Jesus, não é mesmo? Os habitantes da terra devem viver durante a sua vida perante um Deus santo, sem intercessor, ou seja, deve ter uma vida reta, digna, sem pecados, porque agora Jesus está no santuário intercedendo por nós. Mas chegará um momento em que Jesus deixará de fazer esse trabalho de sacerdote. E Jesus passará a ser o quê? Juiz. Então, quando Jesus vier, Jesus agora não intercede mais. Jesus veio apenas para te dar a sentença. Então, a palavra de Deus fala: aqueles que estão santos, santifique-se ainda, e aqueles que estão sujos, continue se sujando. São as palavras que a palavra de Deus nos apresenta. Nesse pequeno quadro aqui, nós temos a imagem de alguns sacerdotes do Antigo Egito que estão fazendo uma espécie de ritual com uma pessoa que está deitado perante eles. No Antigo Egito, nos reinos passados, o sacerdote tinha uma grande função, que era interceder pelo povo e cuidar da nação, não é mesmo? Neste outro quadro, nós temos aqui uma pirâmide. Nessa pirâmide nós encontramos a hierarquia do povo do Egito. Nós temos em primeiro o soberano, o faraó, que comandava todas as terras do Egito. Nós temos os nobres, as pessoas ricas. Nós temos os sacerdotes, nós temos os soldados que faziam a segurança do faraó e das pessoas nobres. Nós temos os escribas que escreviam a história do povo egípcio. Nós temos os comerciantes que faziam a economia do país girar. Nós temos os artesãos que também tinham uma função interessante, que era decorar o palácio, fazer os móveis, fazer tudo que era de mais bonito para o faraó. Nós temos os camponeses que também tinham um grande trabalho fundamental, que era prover o alimento para todo o império. E nós temos também os escravos.
os escravos que é representado pelo povo de Deus, os escravos que ficaram sob o jugo, sob a mão de ferro do povo egípcio por mais de 430 anos. Então, nós estudando aqui a hierarquia, nós percebemos que cada um tinha a sua grande função, não é mesmo, na hierarquia egípcia, e que o povo de Deus não era diferente. Preste atenção no que diz a próxima imagem. Durante a trajetória do povo de Israel pelo deserto, a caminho de Canaã, Deus instituiu um sacerdócio entre o seu povo, vindo da tribo de Levi e descendentes de Arão. Então, quando o povo saiu, conseguiu ser liberto do povo egípcio, o povo saiu pelo deserto, saíram de qualquer forma, de modo algum. A palavra de Deus fala que Deus instituiu líderes para cuidar do povo de Israel durante a sua trajetória por todo o deserto. Foi Deus que instituiu líderes para guiar o seu povo durante toda a sua trajetória. Gostaria de convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias para acompanhar o raciocínio que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 40, no verso 12 até o verso 15, onde encontramos as seguintes palavras: Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, e vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhe vestirás túnicas, e os ungirás como ungisse a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Então a palavra de Deus fala que quem instituiu sacerdotes e líderes para guiar o povo não foi Moisés, não foi príncipes, não foi outras pessoas importantes do povo de Israel, mas quem instituiu líderes para guiar o povo de Israel durante suas dificuldades, durante suas jornadas, foi o próprio Deus, segundo a palavra de Deus. Mas tinha um detalhe interessante: se você é um pastor ou era um líder que cuidava do povo de Deus, quem deveria ser o seu sucessor automaticamente deveria ser o seu filho, não é mesmo? Não poderia ser uma pessoa que fosse, por exemplo, da tribo de Judá, ou de outro tipo de tribo que não fosse uma tribo sacerdotal. Mas você, não sendo de uma tribo sacerdotal, não queria dizer que você não poderia pregar o evangelho. Nessa outra imagem, nós temos a imagem de um profeta com o dedo estendido, estava pregando o evangelho às pessoas que estavam à sua volta, afinal ainda existia pregadores. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a diferença de um pregador para um sacerdote. Nessa imagem temos o pregador, o profeta, com o dedo estendido, pregando o evangelho, trazendo as pessoas ao arrependimento através de sua mensagem e os levando até Jesus Cristo. Do outro lado temos um sacerdote, um homem com a mitra na cabeça, está de joelhos e está orando ao Senhor. Nós vamos agora entender a diferença um pouco entre um pregador e um intercessor. Nessa outra imagem aqui nós temos um santuário terrestre. No antigo Israel existia um santuário onde foi dito pelo próprio Deus que construísse um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. Esse santuário é bem interessante porque ele tem 3 compartimentos. No primeiro aqui, no pátio, nós temos aonde era feito os sacrifícios diários, e também ali encontramos uma pia onde as pessoas lavavam as mãos após realizarem os sacrifícios. No outro compartimento, mais adentro, nós temos ali um castiçal ou candelabro, e ali também encontrava-se os pães, algumas coisas mais que também tinham significados importantes. No terceiro compartimento, um pouco mais adentro, nessa imagem onde você está vendo ali, onde existe uma concentração maior de fumaça, chama-se o lugar santo do Santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia adentrar. Então nós temos o pátio, onde as pessoas faziam o sacrifício, temos a pia, temos o lugar santo, onde o sacerdote fazia o trabalho, e mais adentro, o terceiro compartimento, temos o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. E o detalhe é que ele entrava somente uma vez por ano. Existem algumas fotos, algumas imagens dos sumos sacerdotes que faziam o trabalho no lugar santíssimo, que eles entravam com uma espécie de uma corda amarrada em sua cintura, e existia também alguns sinos apregoados em suas roupas. Caso eles entrassem ao lugar santo do Santíssimo,
e os sinos parassem de bater, era claramente uma resposta que o sumo sacerdote estava morto. Então aquela corda tinha sua utilidade, pois eles os arrastavam de dentro para fora, porque jamais, em hipótese alguma, alguém poderia entrar lá dentro que não fosse um sumo sacerdote, pois seria fulminado imediatamente. Pois bem, no primeiro compartimento nós vimos lá que ele tinha uma pia, onde as pessoas lavavam as mãos, não é mesmo? Essa pia representa Jesus passando pelo batismo, tá certo? Então aquela pia representava o batismo. Nós temos a outra parte do compartimento, onde era que era feito o sacrifício, não é mesmo? Então a palavra fala que Jesus passou pelo altar do holocausto, sendo o sacerdote e seu próprio sacrifício. Então todos aqueles animais que morriam na parte de sacrifícios, todos eles apontavam para Jesus. Então Jesus era representado por cada animalzinho que era morto no lugar de sacrifício, simbolizando que Jesus morreria na cruz do Calvário. Nós temos os candelabros, onde nós vimos ali, não é mesmo? Também tem um significado, onde diz, 40 dias após sua morte, Jesus entrou no santuário celestial para interceder pela humanidade. Ou seja, Jesus, 40 dias após seu ministério, ele ascendeu aos céus, e agora Jesus passou a fazer um trabalho de intercessão pelo seu povo. Então nós temos representado as 3 imagens do santuário terrestre, os 3 trabalhos e as 3 fases do ministério de Jesus. Quando os discípulos voltaram do Monte das Oliveiras a Jerusalém, o povo olhava para eles com espanto. Sua fisionomia era iluminada por uma felicidade que não provinha da terra. Não lamentavam malogradas esperanças, mas estavam cheios de louvor e ações de graças. Então a palavra de Deus fala que após eles terem um encontro no Monte das Oliveiras com Jesus, eles retornaram ao povo e o seu semblante estava diferente, estava um semblante iluminado. E eles não falavam palavras de tristezas, ou seja, palavras de mau grado, mas falavam palavras de esperanças e também tinham um grande desejo em seu coração apenas de louvar ao Senhor e contar da sua experiência para as outras pessoas que estavam ao seu redor. No livro Deserto às Nações, na página 589, nós encontramos as seguintes palavras: não mais tinham os discípulos qualquer desconfiança do futuro. Sabiam que Jesus estava no céu e que continuavam a ser o objeto de seu compassivo interesse. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos por apresentar ao Pai suas petições em nome de Jesus. A palavra de Deus fala no slide passado que eles desceram do Monte das Oliveiras após ter um encontro com Jesus, com seus ossos iluminados pela glória de Deus. E agora eles tinham interesse, pois sabiam que Jesus estava no céu intercedendo por eles, que mesmo Jesus estando no céu, eles ainda era um assunto de grande interesse para Jesus. Então tinham em seu coração o grande desejo de levar o que a Jesus, os seus pesares, as suas dificuldades, as suas lutas diárias, tudo isso ao pé de Jesus, porque eles tinham certeza que Jesus agora intercedia por eles, e agora o futuro não causava a eles medo algum, porque eles sabiam que tinha um grande amigo que intercedia por eles. Jesus fazia um trabalho maravilhoso, afinal Jesus era agora o advogado pessoal de cada um deles. Por isso eles estavam desejosos em levar as suas petições, as suas aflições a Jesus. Talvez você frequente alguma igreja, talvez você já frequentou a igreja e hoje não frequenta mais, mas quando você frequentava, você falava alguma coisa, a pessoa falava assim: você não é crente? Por que você está falando isso? Talvez alguém já falou isso para você, não é mesmo? As pessoas pensam que quando você vai à igreja, se torna um cristão, você não peca mais, você não erra mais, porque diz, você não é santo, você é cristão, mas a palavra santo na palavra de Deus significa separado, não significa que você não peca mais, não significa que você não tropeça mais e que você não erra mais. Mas a palavra de Deus fala que existe um advogado que intercede por você. Mais à frente, no livro de Hebreus,
capítulo 7, verso 25. Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias para que possam junto acompanhar o raciocínio de nossa mensagem. Nós encontramos as seguintes palavras: após a sua ascensão, Jesus recebe a função de sumo sacerdote no santuário celestial. Assim pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora a palavra de Deus fala que Jesus, após entrar no santuário celestial, ele tem um único e grande prazer, que é interceder por você, e seja lá qual seja o seu pecado, ele está disposto a pegar o seu caso, ele está disposto a ser o seu advogado, e mais do que isso, de graça. Não é mesmo? No dia que nós vivemos, as pessoas fazem tudo por dinheiro, mas a palavra de Deus fala que Jesus está no santuário celestial e tem um único e grande interesse em seu coração, que é apenas interceder por você. Talvez você tenha caminhado pelos caminhos difíceis, caminhos tortuosos, não é mesmo? E às vezes sente o desejo do seu coração de voltar aos caminhos do Senhor, mas algo, por trás de você diz que é o diabo que fala para você: não, você não merece, você de fato é um pecador. Mas a palavra de Deus fala que Jesus está ansioso em pegar o seu caso para que ele possa ser o seu advogado pessoal, porque o único interesse dele é interceder por você. A palavra de Deus fala que o alcance da interpretação de Cristo em nosso favor, ela é grandiosa. Ela não tem barreiras, não tem fronteiras e também não tem limite. Mas muitas pessoas, será que têm dúvidas a respeito da intercessão de Jesus? Até onde pode alcançar a intercessão de Jesus? Até onde Jesus pode me perdoar? Até onde Jesus pode perdoar os seus pecados? A palavra de Deus fala que no processo intercessório de Jesus nos atende em vários aspectos. Diante do acusador, ou seja, diante do diabo, quando você peca e tenta orar a Deus, o diabo se apresenta e fala: olha, este é pecador e esse eu vou levar. E a Bíblia fala que Jesus levanta e intercede por você como bom advogado. A palavra de Deus fala que Jesus também intercede diante de nossas fraquezas. Afinal, nós somos seres humanos, não é mesmo? Pecamos todos os dias, temos dificuldades, mas a palavra de Deus fala que Jesus intercede também diante de nossas dificuldades. Fala que Jesus também intercede diante do Pai. E o principal, diante do trono com o seu sangue. Então, quando você está numa dificuldade e maus lençóis, e o diabo fala: olha, esse já é meu e eu vou levar. A palavra de Deus fala que Jesus se apresenta perante Deus e mostra os cravos nas mãos, as feridas que ele herdou lá na cruz do Calvário. Diz: ó, Pai, meu sangue, Pai, perdoa, porque ele é o meu filho. E a palavra de Deus fala que Jesus faz um trabalho de expiação por você, para que você possa ser justificado. Esse é o trabalho maravilhoso que Jesus hoje realiza no lugar santíssimo do santuário celestial por cada um de nós. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o que está escrito em Zacarias, no capítulo 3, no verso 15, que diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este o tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então a palavra de Deus fala de Zacarias capítulo 3, no verso 15, nos conta a história que Josué, como bom sumo sacerdote, ele estava perante o anjo, intercedendo por cada um de nós. Ele estava orando, falando: olha, estou aqui apresentando a você as dificuldades do povo, todas as transgressões. Nas palavras de Zacarias, diz que ele se apresentou perante o anjo com as roupas todas sujas, simbolizando o pecado, mostrando ao anjo as transgressões do povo e que eles precisavam agora de uma solução, de um meio de escape. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o livro Profetas e Reis, na página 297, onde nós encontramos a continuação dessa história interessante, onde diz as seguintes palavras: em visão o profeta contemplou o sumo sacerdote Josué, vestidos de vestidos sujos, o qual estava diante do anjo do Senhor, suplicando a misericórdia de Deus para o seu povo afligido.
Enquanto ele suplicava o cumprimento das promessas de Deus, Satanás se apresentou ousadamente para resistir-lhe. Ele apresentou as transgressões de Israel como a razão pela qual não poderiam ser reabilitados no favor de Deus, reclamando-os como presa sua, e exigia que fossem entregues em suas mãos. Então a palavra de Deus que Satanás é bastante ousado, se apresentou enquanto Josué estava intercedendo pelo povo perante o anjo. E a palavra de Deus fala que ele disse, olha, o povo de Israel é pecador porque ele fez isso, fez mais aquilo, por isso eles não merecem o favor de Deus, então eu estou reclamando eles para mim. Então a palavra de Deus mostra o tamanho da ousadia de Satanás. Quando a gente acha que Satanás chegou no seu limite, Satanás mostra que ele é um pouquinho mais ousado, não é mesmo? Chegando ao ponto de reclamar o povo pelo qual Jesus morreu, ressuscitou e que agora faz um trabalho como sumo sacerdote no santuário celestial. Chegando ao ponto de dizer, olha, esse povo é muito pecador, então eu os reclamo imediatamente para mim, me dê para cá. Mas a conversa não é bem assim, não é mesmo? Ainda no livro Profetas e Reis, na página 298, nós encontramos as seguintes palavras. Então o anjo, que é o próprio Cristo, o Salvador dos pecadores, reduz ao silêncio o acusador de seu povo, declarando, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Se o Senhor dos colhões de Jerusalém te repreenda, não é o tição tirado do fogo? Segundo a palavra de Deus fala em Zacarias. Então a palavra de Deus fala que o anjo no qual Josué estava perante ele, no qual a visão que Zacarias recebeu a respeito do sacerdote Josué, a palavra de Deus fala que aquele anjo era Jesus Cristo, que Josué estava perante ele suplicando o perdão para o seu povo devido às transgressões que tinham cometidos e acarretados até aquele momento. Fala que Josué estava com as vestes sujas, simbolizando o pecado da nação, o pecado do povo perante Deus. No livro Profetas e Reis, na página 298, diz assim, como Satanás acusou Josué e seu povo, assim em todos os séculos ele acusa os que buscam a misericórdia e o favor de Deus. Ele é o acusador de nossos irmãos e os acusa de dia e de noite. Jamais é alguém recebido na família de Deus sem que se exalte a decidida resistência do inimigo. Mas aquele que foi então a esperança de Israel, sua defesa, sua justiça e redenção, é a esperança da igreja hoje. Então, se você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, está vivendo uma vida mil maravilhas, tudo está dando certo, pare e pense, algo de errado não está certo. Porque tudo está dando certo, eu não tenho provação, não tenho dificuldade. Então tem muitas pessoas que reclamam quando estão sendo provadas, quando estão passando por alguma dificuldade, não é mesmo? Sinta-se feliz, porque se você está andando na contramão do mundo, significa que o diabo não está contente. Se você está passando dificuldades, problemas e dificuldades e mais dificuldades, significa que você está no caminho certo, porque você não está andando de acordo com o mundo, não é mesmo? Você ao olhar para o mundo, as pessoas estão buscando os aplausos do mundo, não é mesmo? Do mesmo mundo que crucificou o seu Senhor Jesus Cristo. Gostaria de perguntar para você onde você tem empenhado o maior tempo da sua vida. Gostaria de contar a experiência para você que está nos acompanhando, a história de um pastor de uma igreja que foi a um estádio de futebol assistir o jogo do seu time. E ele, percebendo que seu time estava perdendo já de um número um pouco diferente e percebendo também que o seu time não poderia mais alcançar a vitória, algo entre a multidão chamou a atenção. Ele percebeu que tinha um homem gritando, incentivando o povo, vamos torcer para que o nosso time possa receber energias positivas e possa virar o placar e sair mais do que vitorioso. Então o pastor achou interessante aquele homem passando aquela tamanha motivação. Quando o pastor olha para aquele homem, o pastor percebe que aquele homem é o irmão da sua igreja. Aquele irmão que só fazia orações silenciosas, porque era tímido e tinha vergonha de orar em público. A moral dessa história é onde nós temos empenhado o nosso tempo, onde nós temos empenhado de fato as nossas energias, temos empenhado as nossas energias no trabalho do Senhor, temos apresentado de fato o grande trabalho de Jesus hoje, realizado no lugar do santuário celestial, temos apresentado ao mundo que existe um advogado que pode nos ajudar nas suas dificuldades, nos seus problemas. Hoje, se você conversar com as pessoas, de cada 20 pessoas que você conversar,
pelo menos 2 sofrem da chamada depressão, não é mesmo? Será que o mundo lá fora precisa de ajuda? Imagine você que o mundo todo está doente e que você tem o remédio para curar todas as pessoas do mundo. Teria você coragem de esconder o remédio? Acredito que não, não é mesmo? Então, por que você não está pregando o evangelho? Que é a única coisa que pode curar as pessoas dos dias maus em que estão vivendo. A palavra de Deus nos diz assim: a pena da expiração, fiel à sua tarefa, conta-nos os pecados em que caíram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi e Salomão, e que mesmo o forte espírito de Elias sucumbiu ante a tentação durante sua terrível prova. A desobediência de Jonas e a idolatria de Israel são fielmente relatadas. A negação de Cristo por parte de Pedro, a vida contenda entre Paulo e Barnabé e as falhas e fraquezas dos profetas e dos apóstolos, todos são expostos. Você, ao ler a palavra de Deus, pode perceber que esses grandes homens, em algum momento da sua vida, por terem fraquezas, por serem homens, também tropeçaram, também caíram. E você pode falar por que está relatado as dificuldades desses homens. É para mostrar que eles também foram mais do que vitoriosos, que eles eram homens como você também, mas eles tiveram algo de diferente que talvez você ainda não fez na sua vida. Eles reconheceram a sua debilidade, o seu pecado e aonde se encontravam no lamaçal do pecado e recorreram imediatamente àquele que podia resolver o seu problema. Foram até Jesus, depositaram seus problemas, suas dificuldades e confiaram que Jesus podia interceder por eles. Você talvez já viajou em algum momento da vida para algum lugar e em algum momento da vida você já se encontrou atrás de um caminhão e uma estrada de mão única, ou seja, você não poderia ultrapassar e você dependeu apenas de um sinal do caminhoneiro dando uma seta dizendo que você poderia passar. E quando você viu aquela seta dizendo que você podia passar, você simplesmente ultrapassou o caminhão e foi embora, não é mesmo? Mas você confiou em um homem que estava em um volante que você nunca viu na vida. Você simplesmente viu que ele deu a seta dizendo pode ir. E você foi, você confiou, não é mesmo? Você talvez já viajou com sua filha, com sua mãe, foi ao aeroporto, tomou algum avião para algum destino que você estava indo e você conversou tranquilamente com ela, com a mamãe, com o papai, com os irmãos, sem ao menos conhecer o piloto que conduzia aquela aeronave, não é mesmo? Tanto mais você agora não vai confiar naquele que tudo pode, Jesus, que hoje convida você a depositar seus problemas, as suas dificuldades aos pés de Cristo, porque Ele tem o grande desejo e o grande amor no seu coração de ser o seu advogado. Não gostaria você hoje de entregar os seus fardos aos pés de Jesus, as suas dificuldades, seus sonhos, seus projetos, e deixar que Jesus faça de você mais do que um vencedor? Acredito que sim, não é mesmo? Hoje você tem a oportunidade de fazer esse grande concerto, assim como Noé, assim como Moisés, Ló, Abraão, Davi e Salomão tomaram a escolha quando se encontraram nos momentos mais difíceis da sua vida, entregar a sua vida de fato ao Salvador e mudar de uma vez por todas a história da sua vida e a história do seu povo. No livro Vidas que Falam, na página 372, nós encontramos as seguintes palavras: ali se acha diante de nós a vida dos crentes, com todas as suas faltas e loucuras, o que visa uma lição a todas as gerações que o seguissem. Houvessem eles sido isentos de fraquezas, teriam sido mais que humanos, e nossa natureza pecaminosa desesperaria de atingir nunca a tal grau de excelência. Vendo, porém, onde eles lutaram e caíram, onde se animaram outra vez e venceram mediante a graça de Deus, somos animados, induzidos a avançar e passar por cima dos obstáculos que a natureza degenerada nos coloca no caminho. Então a palavra de Deus fala que a história desses grandes homens está relatada para nos mostrar que é possível de fato vencer o pecado, que é possível, assim como eles, ser mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Que não importa o lugar, o pecado que você tenha cometido, Jesus está sempre disposto a perdoar os seus pecados e tornar as suas vestes limpas como a lã. Não gostaria você hoje de trocar suas vestes sujas? Que tal?
você está sujo e agora Jesus te oferece roupas novas, roupas limpas e mais e melhor do que tudo, de graça. No livro Hebreus, na página 415, nós encontramos as palavras maravilhosas dizendo assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um como que nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só que interessante, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. Então a palavra de Deus fala que nós temos um sacerdote, Jesus. Ele foi tentado, ele passou as mesmas dificuldades que você, mas Jesus fez algo diferente do que você não fizemos ainda. Jesus mostrou para nós que é possível vencer o pecado, que é possível vencer as tentações, vencer as nossas vontades. Então, Jesus não entende que ele é diferente de nós, porque ele passou as mesmas dores, as mesmas dificuldades, passou fome, passou muitas provas na sua vida e mostrou que é assim possível ser mais do que vencedor. Jesus não é só um sumo sacerdote, Jesus se fez carne e habitou entre nós, mas o grande detalhe é que ele venceu tudo sem pecar, mostrando a você que é possível chegar lá também. A palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 8, no verso 33 até o verso 34, encontramos as palavras maravilhosas que dizem assim: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Agora a grande pergunta: quem poderá trazer alguma acusação contra os filhos de Deus? Quem os condenará? Satanás agora não tem mais poder de condenar você, não tem poder de acusar. Quem poderá contra os filhos de Deus? Não é mesmo? Existe um texto da palavra de Deus que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem agora poderá ser contra o povo de Deus? Será que existe alguém com tamanha força que pode contra Jesus, que pode contra as hostes celestiais? Acredito que não, não é mesmo? Segundo relatados na palavra de Deus, quem agora pode condenar o povo de Deus? Ninguém, pois Jesus é o general capaz que conduz agora o seu povo. No livro Caminho a Cristo, na página 12, encontramos as maravilhosas palavras: aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de um laço que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado e nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai, e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Ele se tornou o Filho do Homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e da degradação do pecado, para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. Então a palavra de Deus, resumindo, diz que o único objetivo de Jesus é ligar-nos novamente com Deus. O único objetivo dele é resgatar você do pecado e levar de novo aos braços do Pai. Fala que aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas e agora de tal forma Jesus está ligado comigo. Jesus está ligado com você. E um detalhe interessante que Jesus diz é que ele não tem vergonha de ser chamado de irmão. Ele não tem vergonha de dizer: olha, e aquele é meu irmão. Jesus não tem vergonha de você, independente do seu pecado, independente das suas dificuldades. Jesus tem o prazer de estar ao seu lado. Jesus tem o prazer de estar caminhando com você em todos os momentos da sua vida, sejam eles bons ou maus momentos. Você tem convidado Jesus a fazer parte da sua vida em quais momentos? Somente naqueles momentos difíceis? Naqueles momentos de tristeza, onde você está desesperado, sem solução? A palavra de Deus então fala: convide Jesus para fazer parte da sua vida em todos os momentos. Faça dele o seu melhor amigo e o seu advogado. No livro Caminho a Cristo, na página 24, encontramos a seguinte mensagem: somos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos do seu sacrifício são suficientes para que ele apresente diante do Pai em nosso favor. Olha que interessante, somos grandes pecadores, isso não podemos negar, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados.
Você aceita o perdão de Cristo hoje, nessa noite? Acredito que você pode aceitar de Jesus o seu perdão, o seu sacrifício de graça. Os méritos de seu sacrifício são suficientes para que ele se apresente diante do Pai. São necessários para que ele interceda por mim e por você. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário é o suficiente. Pecado, ele não se explica, ele se paga, e ele foi pago por Jesus na cruz do Calvário por você. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o livro de Hebreus, no capítulo 9, do verso 12 até o verso 14, onde nós encontramos as palavras maravilhosas que diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então a palavra de Deus fala que o seu grande sacrifício de Jesus, feito na cruz do Calvário, pode transformar a sua vida, pode agora tirar aquelas obras mortas, aqueles desejos pecaminosos, aquele desejo de viver para o outro lado, na contramão do mundo, mas agora mudar a sua vida, mudar o outro lado da moeda, e agora você passar a servir a Deus vivo, todo-poderoso. Essa é a mensagem que encontramos para os dias de hoje que nós precisamos. No livro Primeiros Escritos, na página 38, encontramos a mensagem através de um texto que diz assim: vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra e estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, o meu sangue, Pai. Vi também que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se ao redor de Jesus. Então a palavra de Deus fala que ele viu 4 anjos que tinham uma obra a fazer, ou seja, uma obra de pregar o evangelho a todas as pessoas. Os anjos representam mensageiros, os pregadores do evangelho, e eles tinham uma mensagem, eles tinham uma obra a fazer que era pregar o evangelho. E a palavra de Deus fala que ele olhou compassivamente para aqueles homens que faziam o trabalho para os pecadores e levantou as mãos para o céu e disse: olha, Pai, meu sangue, Pai, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia de fulano, tem misericórdia de ciclano. Esse era o trabalho de Jesus. E a palavra de Deus fala que Deus se agradava de Jesus e do seu trabalho, que a glória de Deus derramava-se sobre Jesus, aprovando claramente o seu grande trabalho de intercessão por cada um de nós. No livro Cristo em seu santuário, na página 31, encontramos a palavra de Deus, as seguintes instruções. As instruções do Senhor foram: Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. Quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor, continuamente. Assim Cristo, o grande sumo sacerdote, pleiteando com seu sangue diante do Pai, em prol do pecador, traz sobre o coração o nome de toda alma arrependida e crente. Diz o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Nós encontramos essas palavras no livro de Salmos, no capítulo 40, verso 17, onde o salmista reconhece a sua dificuldade e diz: olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você tem coragem de dizer hoje que Jesus cuida de você? Será que você tem a firmeza de dizer: olha, eu posso ver minhas vidas, nas minhas dificuldades, os meus problemas, mas Deus cuida de mim? Será que você poderia dizer com essa certeza grandiosa que Jesus cuida? O começo do texto diz que as instruções do Senhor foram: Arão levará o nome dos filhos da tribo de Israel no peitoral. Ou seja, no antigo Israel, o sacerdote usava a sua roupa sacerdotal e no peitoral ele tinha a espécie de um cordão, né? E ali existia vários quadradinhos, representando ali o quê? Cada tribo de Israel, 12 quadradinhos, vamos dizer assim, e cada uma delas representava uma tribo do povo de Israel, simbolizando quando ele entrava no santuário para interceder pelo povo, estava ali representado o pecado,
as dificuldades, ou seja, todo o povo estava representado diante de Deus. Ninguém poderia ser esquecido, ninguém poderia ser deixado de lado. Esse era o único trabalho do sumo sacerdote e do sacerdote ao interceder pelo povo. No livro de 1 João, no capítulo 2, verso 1, nós encontramos as palavras de Jesus para você, que talvez já desistiu de viver, porque acredita que o seu caso não tem mais solução. A palavra de Deus diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então a palavra de Deus fala que Jesus dá um conselho para mim, para você: olha, filhinhos, não pequeis, não peque, porque pecar não é bom. Mas caso você peque, lembrai-vos que existe alguém que intercede por você no céu, Jesus Cristo o justo. A palavra de Deus fala que Jesus tem um grande interesse em interceder por você. Tem grande interesse de estar ao seu lado, pelas suas mãos, olha, e te ajudar. A palavra de Deus fala assim, que deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Durante esse tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo e sem intercessor. Será que esses caminhos que você tem trilhado hoje estão pendendo mais para o bem ou mais para o mal? Qual é o caminho que você tem escolhido viver todos os dias da sua vida? A palavra de Deus fala que uma hora Jesus vai deixar o lugar santíssimo, onde hoje ele intercede por você como seu advogado. Você ainda vai se demorar de levar quanto tempo os seus pecados, suas dificuldades aos pés de Jesus? Não gostaria hoje de entregar a sua vida a Jesus, confessar a Ele de todo o seu coração suas tristezas, chorar aos pés de Jesus e reconhecer como salmista: olha, sou fraco, Senhor, e preciso da sua ajuda. E para finalizar a mensagem de hoje, eu gostaria de contar uma experiência aos irmãos de uma família que vivia na África e, devido ao inverno rigoroso, a mãe, percebendo que os seus filhos não iriam sobreviver aquele grande inverno terrível, gelado, porque não tinha mantimentos, decide conversar com seu esposo e lançar a sorte sobre os seus filhos, no qual caísse a sorte, que na verdade era uma maldição, ele seria vendido como escravo para que então a família conseguisse obter mantimentos e pudesse enfrentar aqueles grandes dias e longos meses de um inverno terrível e frio. Então a sorte foi lançada e a sorte caiu sobre um dos filhos. Aquele rapaz foi vendido como escravo e passou agora a viver uma vida difícil, mas ao longo do tempo ele foi ganhando o respeito do seu patrão, e seu patrão permitiu que ele comprasse alguns animais, algumas galinhas, mas o seu patrão sempre olhava para ele e dizia: olha, lembre que você é um escravo. O tempo passou, e agora ele conseguiu adquirir algumas casas, tudo deixado sob a ordem do seu patrão, mas o seu patrão sempre dizia a ele: olha, lembra que você é um escravo. O tempo foi passando, como uma boa mãe jamais esquece o seu filho, junta dinheiro e volta lá naquele homem no qual ela havia vendido o seu filho e diz: olha, eu tenho o grande desejo de comprar o meu filho de volta, a liberdade dele, e gostaria de conversar com o Senhor. Aquele homem olha e diz: olha, eu vendo o seu filho de volta, mas eu quero 3 vezes o valor no qual você pagou na época. Tua mãe, sem hesitar, vai lá e dá o dinheiro para o homem e compra a liberdade do seu filho de novo. Olha o que seu filho feliz diz: filho, vamos para casa, agora você é um homem livre. Então aquele filho olha para sua mãe, diz: mãe, pode ir na frente, eu vou depois. Olha só, agora eu tenho uma casa, tenho alguns animais, sou um homem livre, vão na frente, depois eu vou com vocês. Então a sua mãe e seus irmãos saem tristes e voltam para sua casa. O tempo foi passando, aquele homem que agora passou de ser escravo a ser um homem livre, não sabia que o seu patrão sofria de uma grave doença mortal, que após alguns dias ele viria à morte. Então os filhos vieram para o velório e perguntaram: quem desses escravos aqui era o amigo mais leal de meu pai? E todos, sem hesitar, a ponto dele, diz: ele é o homem mais amigo do seu pai. Para quem não sabe, naquele tempo existia uma cultura onde aquele homem que era o melhor amigo do seu senhor era usado como esteira.
que seria esteira? Esteira é onde eles amarravam aquela pessoa toda dos pés à cabeça com cordas e o colocavam na sepultura e sobre si colocava o caixão do seu senhor, e aquele homem, como consequência, morria sufocado pela terra. Qual é a grande moral que nós podemos tirar dessa história? É que nós mesmos, sendo livres, escolhemos todos os dias fazer as coisas que agradam a Satanás. Todos os dias escolhemos fazer as coisas erradas e trilhar por caminhos tortuosos, mesmo sabendo que somos livres, mesmo sabendo que Jesus morreu, mesmo sabendo que Jesus ressuscitou e mesmo sabendo que Jesus hoje intercede por você. Mesmo sabendo que Jesus tem um grande amor por você, nós escolhemos caminhar os caminhos errados. Que você possa, ao ouvir essa mensagem, possa ter o desejo no seu coração de seguir os caminhos do Senhor, de mudar a sua vida, não fazer como esse homem, como esse jovem, morrer sendo uma esteira, como uma esteira para o seu Senhor. Escolha hoje você caminhar ao lado de Jesus, enquanto há tempo de graça. Deposite sobre os pés de Jesus as suas aflições, os seus problemas, para que Ele possa ser mais que seu amigo. Esse é meu desejo e minha oração para mim e todos nessa noite. Amém.